Olá, pessoal, hoje é dia 28 de março de 2023, terça-feira, são 8 horas e 35 minutos da manhã hoje, e a gente está vindo aqui para a nossa quinta sessão de gravação de pitches de mentoras e mentores. E hoje nós temos aqui a Vânia Taumaturgo, Dida Moreno, Alexandre O'Hara e o professor Fernando Codelo. E, para quem já conhece a nossa dinâmica, a gente vai fazendo sempre aos pares. Eu vou pedir já para que a gente já combinou aqui, né? Hoje, como a gente vai fazer, eu vou pedir para Dida Moreno já, então, já preparar o seu microfone, porque eu vou compartilhar aquela nossa tela, né? Dida, está vendo a nossa tela compartilhada? Sim. Tá bom? Então, aqui a gente tem o nosso roteiro, né? Que é um roteiro que vai ficar aqui o tempo todo disponível para que os nossos apresentadores e apresentadoras possam se guiar. E vocês estão vendo que aqui no canto esquerdo superior tem um cronômetro também, né? E, então, lembrando, né, que a gente tem uma janela total de 5 minutos. A recomendação é que as mentores e os mentores utilizem no máximo 2 minutos e meio. Para isso, o ideal é você se programar para falar em 2 minutos mesmo, para sobrar aquele tempinho a mais em que um colega nosso ou uma colega nossa vai ajudar a gente a terminar a nossa apresentação, fazendo perguntas, tal, e tendo alguma interação, sempre buscando, né, trazer aquilo de melhor ou algum detalhe, né, sobre aquela pessoa que acabou de fazer o pitch, realizou. Tá bom, pessoal? Deixa eu, antes aqui de a gente puxar para a Dida. Tranquilo, pessoal? Dá para dar um joinha aqui assim? Então, agora, gente, eu vou aproveitar aqui, ó, porque talvez alguém tenha que sair mais cedo também hoje. A gente já vai pedir para todo mundo dar um like, assim, nosso aqui, dando aquele sorriso, olhando para a câmera, para a gente deixar depois no nosso post ali do vídeo. Vamos lá. Legal, então, pessoal. Porque falando agora, eu vou compartilhar a tela novamente. E agora eu vou pedir para que a Dida Moreno, quando eu disparar o cronômetro aqui, tá, Dida? Tá preparada? Preparada. Então, tá bom, porque são 8 horas e 37 minutos. Conosco agora, Dida Moreno. Meu nome é Dida. Bom dia a todos. Henrique. Peraí. Meu nome é Dida Moreno, eu sou casada, tenho 3 filhos, já sou avó. Meus filhos, eu tenho 2 arquitetos e um que quer ser apenas comentarista esportivo. Eu falo de Ilhéus, Bahia. A minha formação é tecnóloga em marketing e também fiz uma especialização em propriedade intelectual e transferência de tecnologia aplicada à inovação. Eu trabalhei sempre no mundo das artes e, após essa especialização, eu passei a trabalhar com cacau e chocolate, com abertura de mercado, gestão da inovação para os pequenos negócios. E, com isso, eu entrei primeiro no Centro de Inovação do Cacau, trabalhei lá 2 anos e meio sendo relacionamento com os clientes e passei para a minha própria startup, a Casa N, que atua nesse segmento. Depois disso, eu comecei a frequentar vários grupos aqui na internet, o Open Innovation, que me levou para o Mentores do Brasil, que me levou para ser membro do clube Bora Fazer, no Ecossistema Maria, dentre vários outros, e me deu uma visibilidade maravilhosa, e eu comecei a ser convidada a ser mentora. Com isso, eu fui mentora através dos grupos, claro. Então, com isso, eu fui mentora no Senai, que foi muito rica a experiência, mentora no CET, foi muito rico também, e em projetos da UESC, como o EPEC, que a gente substitui por um dia os professores para dar aula. Uma curiosidade a meu respeito é que eu gosto de pintar porcelana, sou artista também, em algumas horas. E uma curiosidade que vocês não iam saber se eu não dissesse. Como é meu nome? Nilda Maria Ramos Moreno. Mas esse nome eu só vejo mesmo quando chega uma cobrança lá em casa. Prontinho. Oi, Dida, eu sou a Vânia,
Achei muito bacana essa carreira, né? Bem diversa aí, e já tenho uma experiência grande aí na mentoria. E eu queria entender qual foi o seu maior desafio na fundação de uma startup da Casa N, né? Que você resolveu empreender, né? E qual foi o seu grande desafio nesse processo? Ela ainda está em desafio, porque eu ainda estou implementando. Eu acredito que a comunicação é o fator mais importante para o sucesso de uma startup e para o sucesso da inovação. E com isso eu fico com o designer. Ainda estou nesse ponto, eu estou fazendo o meu sonho, então ele tem que ser transferido muito forte para isso tudo, para essa comunicação. Esse designer ele já fez comigo uma cartilha que eu preparei, ainda nem publiquei, mas que foi para o mestrado, e ele me entende muito. Então, a gente está fazendo tudo com bastante calma, desde as comunicações para ficar a casa, ela já tem uma sede, a Casa N, né? Primeiro ela teve a sede, então, para a casa ficar com forma de lab, ficar refletindo tudo. Então, acho que o maior desafio é realmente a comunicação dos serviços prestados. Os mais simples, como propriedade intelectual, que eu já faço registro de marcas simples, estão bem fáceis. A abertura de mercado, que são... Eu tenho acesso à produção de pequenos produtores, e, com isso, quando fica sobrando essa pequena produção, eu posso espalhar essa pequena produção entre chocolatiers, entre chocolate makers, pequenas empresas. Então, esse canal entre eles eu já consigo fazer. Mas tem mais comunicações que, para aquele cliente que vai chegar lá, ele precisa entender rapidamente. Então, acho que é um grande desafio, a comunicação. Obrigada. Bacana. Beleza, então, gente. Já agradecendo aqui, então, a Dida Moreno, aqui, não, uma salva de palmas para a Dida aqui também, pela apresentação, né? Vamos lá, né? E agora, a gente seguindo aqui, né, que as pessoas já estão com mais compromisso aqui, eu vou pedir para a Vânia rapidamente já, se puder já se posicionar aqui, né, Vânia, para eu fazer agora a inversão aqui, né, de colocar aqui aquele nosso roteirinho ali, colinha, né, que a gente tem aí para as mentoras e para os mentores, porque são 8 horas e 42 minutos, e conosco agora, Vânia Thaumaturgo. Não esqueça de puxar o microfone para você. Tá ótimo. Bom dia. Meu nome é Vânia Thaumaturgo, eu falo aqui de Manaus, Amazonas. Eu sou engenheira eletrônica de formação e fiz mestrado em gestão estratégica. Trabalhei por 28 anos na indústria, sendo desses 28 anos, 22 anos como gestora, né, de fábricas aqui no Polo Industrial de Manaus, e também atuei uma época em São Paulo. E nos últimos 8 anos eu migrei para o setor de tecnologia. Então, atuei em alguns institutos de ciência e tecnologia, e nesse período nós criamos um movimento aqui na nossa cidade que se tornou a Associação do Polo Digital de Manaus, que foi, na verdade, uma associação com o objetivo de integrar, de alavancar o nosso ecossistema de tecnologia aqui da região. E aí, os temas dos quais eu mais trato de fato, hoje em dia, tecnologia, né? E depois de que nós conseguimos estruturar esse ecossistema de tecnologia da informação e comunicação aqui, o ecossistema de bioeconomia e biotecnologia começou a se juntar nós num movimento natural, e hoje em dia a gente também está ajudando esse ecossistema a se estruturar, a começar a se organizar. Uma curiosidade ao meu respeito, bom, eu sou mãe de 2 filhos, né? Eu tenho um filho de 22 anos que está fazendo pós em animação 2D, e tenho uma filha de 15 anos. Mas uma curiosidade mesmo, ao meu respeito, assim, que o pessoal acha bastante curioso, é que quando eu viajo assim, nas cidades por aí, né, eu gosto de visitar os cemitérios. Tem gente que acha meio macabro, né? Isso, mas a verdade
é que eu acho interessante assim, conhecer um pouco da história das pessoas que passaram nessa terra antes de mim. Eu acho que todos, né, construíram, na verdade, o mundo que nós vivemos hoje. Então, conhecer um pouco mais, entender quem são essas pessoas, eu acho assim, muito interessante. E um dos cemitérios mais interessantes que eu visitei até hoje foi a Abadia de Westminster, que é uma igreja, mas é um grande cemitério, e que conta aí centenas de anos de história, então, muito bacana isso aí. Então, é isto. Eu achei muito interessante, Vânia, e já que você já está fazendo um trabalho com bioeconomia, eu acho que ainda é um assunto um pouco novo, se você puder falar um minutinho para a gente, já que você vai saber falar rapidinho sobre bioeconomia, te agradeço. De fato, assim, o meu trabalho com bioeconomia é mais um trabalho apoiador, né? Porque, na verdade, assim, além do polo digital, do qual eu sou presidente do conselho, eu atuo numa startup chamada Merit, que é uma startup de gestão de desempenho, e também eu sou sócia de uma consultoria chamada Trinovária, que é uma consultoria em P&D, e sou proprietária de uma outra consultoria chamada Talma, que é de gestão estratégica. Mas esse trabalho que eu faço como apoio ao ecossistema de bioeconomia é com o objetivo de, assim, sempre se diz assim, a Amazônia tem uma vocação natural por bioeconomia por conta do grande bioma, né, um dos maiores biomas do mundo que nós temos aqui. E como que a gente faz com que esse bioma ele se torne negócio e, ao mesmo tempo, mantenha a floresta de pé? Então, esse é o grande desafio aqui da nossa região. Então, hoje nós temos assim um trabalho junto com esse ecossistema, que é entender quais são as cadeias produtivas naturais que existem na nossa região e qual é a ciência que a gente consegue extrair do nosso bioma, né? Quais são os bioativos que a gente consegue extrair e transformar em produtos, porém sem criar um extrativismo, né? Um grande extrativismo aqui na região, porque nós não podemos impactar a floresta, mas podemos usar o que a floresta já produz, naturalmente, né? Então, esse tem sido o grande desafio. Existem algumas iniciativas aqui na região, tanto de empresas que já estão um pouco estruturadas, principalmente na área de cosméticos, quanto outros que são pequenos produtores que criam seus produtos lá nas suas comunidades, né? Então, o desafio é criar essa cadeia produtiva de uma forma eficiente e que a gente possa realmente explorar uma forma positiva de dizer o bioma que nós temos aqui na Amazônia. Então, assim, é um movimento que começou já há algum tempo, mas não de forma estruturada. E agora, de mais ou menos um ano para cá, a gente está tentando discutir e estruturar isso para que a gente possa evoluir. Parabéns, obrigada. Isso mesmo. Que quando é explorado... Para a Vânia, né? Então, porque a gente já tem aqui deu a nossa janela aqui, depois a gente vai ficar, tá, pessoal, entre nossos colegas que somos aqui, se as pessoas puderem ficar um pouquinho mais, a gente continua com o nosso papo também, mas aí vai para aquele momento pós-graduação que a gente tem, né? Tem uma série de coisas, né? Até para falar com a Dida também, tem um encontro de colegas no ecossistema que vai ter, Manaus vai ter aí no dia 1º mesmo, né? E assim por diante, né? Mas eu vou pedir agora, então, para o meu amigo professor Fernando Codelo já ficar mais ou menos aí preparado, né, Codelo, para a gente fazer aquele nosso compartilhamento de tela, mais uma vez, zerar o cronômetro aqui, né? E vamos lá, então, porque são 8h49, conosco o professor Fernando Codelo. Bom dia a todos, é um prazer participar desse momento especial com vocês. Eu sou Fernando Codelo Nascimento, já vou começar já com uma curiosidade, um filho de baiano, com uma italiana, de um Zé Goiaba, que eu sempre digo em sala de aula. Eu sou nascido em Caçapava, estado de São Paulo, mas hoje estudei em Lorena e hoje estou aqui em São Paulo já praticamente quase que 38 anos. Minha formação, comecei como tecnólogo em Química, Engenharia Química, pela Escola de Engenharia de Lorena, FAENQUIL, hoje Escola da USP. Tenho também uma especialização em Metodologia Didática de Ensino Superior, tenho mestrado e especialização em Gestão Ambiental pela USP, mestrado em Educação e também doutorado em Ciência, estou terminando meu pós-doutorado.
Com relação às empresas, e tem uma especialização em criatividade pela Universidade Estadual de Nova York. E das empresas, comecei minha vida numa biblioteca, depois passei pela Caixa Econômica, e aí caí na indústria, onde eu passei 30 anos trabalhando primeiro, inicialmente, na Norton Abrasivos, um grupo da Saint-Gobain hoje, e depois migrei da área inorgânica para a área orgânica, fui para tintas. Me tornei um especialista em tintas. Que tipo de tintas? Naval, industrial, dentre outras, na Dupont. Paralelo, minha carreira sempre foi um pé na indústria e um pé na academia, na educação, né? E de lá passei por várias faculdades, né? Sou professor hoje do IPOG, de Goiânia, onde eu trabalho na área de gestão ambiental, na área de gestão da qualidade, controle estatístico do processo. Fui de Senai por 17 anos, né? E atualmente estou nesse grupo da Unesp, Univesp e CREA São Paulo. Temas que eu mais gosto de trabalhar, né? A parte, por exemplo, de orientação acadêmica, mas da auditoria, gestão ambiental, gestão da qualidade, criatividade, trabalhando também com equipes. Uma curiosidade, né? Uma curiosidade que eu gostaria de compartilhar com vocês é com relação, hoje, a trabalhar, por exemplo, com criatividade, tá? Onde a minha dificuldade maior é de que maneira tornar as aulas mais eficazes, mais efetivas. Então, eu fui me especializar nessa área e eu adoro trabalhar com criatividade. E, com isso, eu tive sucesso. Imagina dar um curso de pintura, o pintor comeu lá aquela marmita de 2 quilos de altura, e aí, como é que eu vou? Ele vai dormir na minha aula? Então, fui buscar formas mais efetivas para isso. Então, esse é o Fernando Codelo apresentado para vocês. Estou aberto a perguntas. Alexandre O'Hara. Opa, prazer, viu, professor Fernando? Deixa eu fazer uma pergunta aqui que é até em cima da sua carreira, né, pela enorme carreira aqui. Me fala um pouquinho dos desafios, principalmente para as pessoas, né, que têm uma carreira enorme, assim, desses desafios no meio do caminho e como se atualizar. Então, veja só, o Errara, eu vou contar uma historinha curta e grossa para você, viu? Quando eu estava na Dupont, eu me lembro que era um japonês também, viu, Suzuki? Ele falou assim, mas, Fernando, você tem que se especializar. Você não pode ficar trabalhando com várias áreas. Eu sempre fui multidisciplinar, né? Então, veja, para poder desenvolver, eu sou um curioso. Então, eu gosto sempre de estudar. Então, isso é uma forma da gente crescer, encontrar novos horizontes e novas competências para você abrir. Eu digo que na vida nós somos um facilitador de processo. Facilitador é aquele profissional que tem diante de você várias caixinhas, que nem um ferramenteiro, o martelo, o alicate. Então, dependendo do momento, você vai lá e puxa a ferramenta certa. Então, sempre procurando estudar e aprimorar. E tudo que você estuda, você pode aplicar em algum momento ou fazer conexões entre relações. Ajudou? Quer alguma pergunta a mais? Estou aberto aí. Perfeito. Vamos ver se a gente consegue mais em 40 segundos. E na sala de aula, qual que é o grande desafio de dar aula? O desafio primeiro é respeitar o aluno. Não adianta eu entrar de salto alto. Eu não sei primeiro, eu tenho alunos que vieram de graduação que não sabem nada. Eu tenho, por outro lado, acadêmicos na pós-graduação que sabem muito de teoria. Eu também tenho aquele aluno que não tem tanta teoria, mas tem a prática. Então, de que maneira pegar esse remeleixo todo, né? E de que maneira a gente poder criar ali novos conhecimentos, novos saberes, de forma que todos possam aprender junto. Porque o conhecimento não é do professor para o aluno e nem do aluno para o professor. É entre todos que a gente cria. Perfeito, então, Codelo. Muito obrigado aí. Obrigado, Alê, também, né? E vamos lá, né? Seguindo o bate-bola aqui, rápido aqui já então, depois a gente segue, né, numa conversa. Tem muita coisa para... É interessante, conhecer vocês todos há muito tempo e descobrir um monte de coisa nova também, né? E vamos lá, né? Então, Alexandre O'Hara, eu vou pedir para você já ficar preparado e aí o Codelo também ficar também já de olho ali, né? Para quando terminar, o Alê já não deixar nem a bola ficar no chão, né? Vamos lá, porque são 8h54 agora, conosco Alexandre O'Hara.
Bom, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo, não sei qual horário que cada um está assistindo. Meu nome é Alexandre Uehara, pode me chamar de Ale. Eu tenho aí mais de 20 anos de mercado corporativo, principalmente trabalhando com inovação corporativa, processo e cultura de inovação. Citando algumas empresas aqui que eu trabalhei, tanto a Alelo como a CIP, a Netshoes, da Fit, Porto Seguro, Mafra, Embraer. Tive uma cadeira no comitê executivo da Febraban, então em 2018, né, acho que um dos maiores cases que eu trabalhei foi o Pix e Open Banking, né, antes de ir para o mercado, então eu trabalhei muito perto com os executivos dos bancos, mais o Banco Central. Hoje eu eu faço palestra, né, então eu também empreendo, faço palestra, dou workshop para grandes empresas focados em inovação corporativa, sou embaixador da Singularity, faço parte da BFintex, advisor de algumas empresas, conselheiro também de algumas empresas. Sou investidor de 6 startups e tive algumas premiações, né, como mentor também, tanto do Startup Awards como o Global Startup Award da Latam, da Founder Institute. Então, eu participo de vários programas de mentoria, né, Sebrae, Inovativa, Endeavor, Founder Institute, Google, AB Startups, etc. Ano passado foram 166 horas de mentoria que eu dei para o mercado. O Henry foi um dos grandes culpados, que ele que me aproximou bastante nessa questão de mentoria. Sempre agradeço ele, e quero agradecer oficialmente aqui também. Sou curador dos eventos da BFintex. Eu falei, né, como investidor de startups, são 6 startups que eu invisto. E os temas que normalmente eu faço mentoria são claro, de inovação. Eu faço eu chamo de desconstrução do negócio, até para a gente trabalhar com a questão de inovação, proposta de valor, modelo de negócio, validação, parcerias estratégicas e pitch. Uma das curiosidades que eu queria colocar aqui para vocês é que eu amo filmes e seriados, então até nas minhas palestras eu conto muito isso, e eu trago muito a questão de filmes e seriados nas minhas palestras. Ano passado, em 2022, foram 110 filmes que eu assisti e 50 temporadas de seriados. E para terminar, uma frase que eu sempre digo, né? Eu não acredito em give back, eu acredito em give first. A gente sim pode dar sempre o primeiro passo. Ok? Então, Ale, bom dia. Parabéns aí, você é uma pessoa jovem. Eu posso falar, porque eu tenho praticamente devo ter o dobro da sua idade aí, tá? Eu acho que E não, senão você adorei a vai ter sua 80 carreira. anos. Tá? Então, adorei a sua carreira, a sua formação, muito sólida, né? Principalmente na parte de empreendedorismo e inovação. Você falou que assiste seriados. Então, de que maneira você consegue tirar desses seriados algum tipo de aprendizado e como você procura apresentar isso nas suas mentorias para para as pessoas que estão com você? Ótimo, ótima pergunta. Inclusive, esqueci de falar também, né? Sou professor também da MBA de algumas instituições, FIAP, FGV, Link School, e é exatamente isso, né? Eu tiro muitos aprendizados desses filmes e seriados, não só em livros, mas como eu gosto também de filmes e seriados, e eu acabo trazendo muitas cenas e frases que são ditas nos filmes e seriados. E aí eu sempre indico, principalmente para a questão de empreendedorismo, já que o nosso assunto também é de empreendedorismo, até nas mentorias, eu sempre indico 6 seriados aqui, né? Que é o We Crashed sobre o WeWork, Silicon Valley, que fala sobre startups, Super Pumped, que fala sobre a história do Uber, The Dropout, que é um filme que fala da Elizabeth Holmes, né? Que é a fundadora da Theranos, Som na Faixa, a história do Spotify, e The Billion Dollar Code, que fala a história do Google Earth. Parabéns. E vamos supor, de que maneira você criativamente consegue fazer esses links de forma a tornar a questão do aprendizado, a questão do empreendedorismo mais fácil para quem você está mentorando? Eu sempre digo que a criatividade é uma coisa que a gente perde durante a nossa vida, né? Todo mundo é criativo, todo mundo nasce criativo. Quando a gente dá um brinquedo para a criança, o que a criança mais gosta é a caixa, porque ela vira uma cozinha, vira um carro, vira tudo, né? E a gente vai perdendo isso no meio do caminho. O que a gente precisa fazer é desbloquear a criatividade das pessoas. Então, tem vários exercícios, e inclusive a questão de filmes e seriados é um pouco disso, né? Às vezes a gente não consegue pegar um insight de um filme, não consegue pegar de outro, aí quando vai ler uma resenha, está escrito ali. Então, é realmente a gente trabalhar em cima disso e ir desbloqueando, porque com certeza algum aprendizado tem, como você mesmo falou, que eu aprendi muito aqui também, a gente sempre está aprendendo e eu acredito muito exatamente nisso, né? No lifelong learning. Ok, muito obrigado.
Legal, então, pessoal, aqui a gente terminou aqui, todo mundo com o cronômetro redondinho, zeradinho aqui, não, uma salva de palmas aqui para o Aleo Errara também, para o Codelo também, né, para todos nós aqui, né? E, pessoal, agora são 9 horas da manhã, na nossa dinâmica, a gente sempre vai postando, né, os nossos vídeos aqui, ali num dos canais da Mentores do Brasil, para mais pessoas poderem nos conhecer também, né? Eu acho que uma coisa bacana é que cada dia que a gente fala, né? Só às vezes a gente fala de nós mesmos, até usando o mesmo roteiro, a gente vai falando de formas diferentes. Se os colegas, eventualmente, futuramente, até quiserem retornar por aqui também, sempre são bem-vindos também, né? A gente está numa jornada aí que deve... A gente tem milhares de pessoas que fazem mentoria por aí afora, né? E fica aí um incentivo para que quem tenha interesse também, né, e de repente puxar essas sessões de gravações, né, pode se inspirar de repente e fazer de uma forma diferente, mais legal também. Mas eu até vou pedir para que todos os colegas todos possam ficar, porque é uma coisa bem legal que a gente tem nos nossos encontros, a gente conhecer muita gente boa, né? Então não é simplesmente vir e gravar, mas a gente poder trocar bastante, tá? Então, só vou pedir para todo mundo aqui, né, ok, né, para a gente fazer o compartilhamento das gravações. Dida, ok, a Lê também, Vânia também, perfeito. Então, a gente vai fazendo a interrupção na gravação agora e seguimos aqui na nossa reunião.